Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Irmã Sheila. Eu me chamo André Cortes e juntos vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, tendo por base a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um coração coberto de alegria, convido a todos para, em pensamento, elevarmos as nossas ideias, os nossos sentimentos, o propósito que nos faz reunidos a mais alto, buscando a figura amada e amorosa de Jesus e pedindo ao nosso amigo, nosso divino amigo, as inspirações e as melhores vibrações de amor e paz na condução dos nossos estudos. Nós já vínhamos a cada semana estudando parte, ou pensando, refletindo juntos sobre partes do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje vamos ao capítulo 18º, cujo título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E antes mesmo de entrar aqui no estudo, eu tomo a liberdade de dividir com vocês uma preocupação que eu sempre tive quando ouvi esta expressão evangélica, são poucos os escolhidos, porque eu tinha uma certa dificuldade em compreender a palavra clara e objetiva, poucos os escolhidos, uma vez que, sendo Deus amorosamente justo, misericordioso, Pai, como ele poderia fazer distinção entre uns e outros dos seus filhos, escolhendo a uns em detrimento de outros? Então, o próprio estudo da doutrina espírita esclarece isso, quando, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, já no livro 3º, no capítulo 1º, que fala da lei moral, da lei natural, e quando Kardec aborda a questão do conhecimento da lei natural, nós encontramos a pergunta de Kardec aos espíritos: como nós poderemos conhecer quais são as características do verdadeiro profeta? E ali os espíritos revelam ser eles homens, esses profetas, verdadeiros profetas, homens inspirados por Deus, cujas ações e palavras representam literalmente as expressões da lei de Deus, do seu amor entre os homens. Então ficou mais fácil compreender que, em verdade, são escolhidos aqueles que se colocam na condição de compreender as leis de Deus e dar testemunho dessas leis entre os homens. Portanto, sendo essa uma faculdade de todos, por isso, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, na medida em que poucos têm a capacidade já de compreensão e de se sentirem verdadeiramente inspirados por Deus, dando cumprimento aos seus desígnios. Esta introdução ela se faz importante porque a parte que nós vamos estudar hoje trata da parábola das festas de núpcias inicialmente, e depois a parábola que fala da porta estreita, né? E por fim as instruções dos espíritos, na instrução do espírito Simeão, falando também de que conhecemos o verdadeiro cristão pelas suas obras. Então esse conjunto de 3 manifestações que estão no capítulo 18º serão o pano central do nosso estudo. Antes da leitura aqui da parábola da festa de núpcias, eu vou recordar, né, segundo o teólogo e filósofo Carlos Torres Pastorino, em sua obra A Sabedoria do Evangelho, que Jesus ele profere esta parábola em sequência à explicação daquela outra que falava de quando formos colocar um banquete, fazer os convidados para uma festa, que nós não estejamos limitados aos nossos próximos, aquelas pessoas
com quem nós temos boas relações, aquelas pessoas bem postas, mas que expandamos os nossos ciclos para todos aqueles, inclusive os mais necessitados, né? Então, para que na conclusão daquela palavra ele usava a expressão para que na ressurreição dos justos, então um dos que ouviram Jesus queria entender um pouco mais para isso, e Jesus então complementa dizendo: bem-aventurados aqueles que poderão comer o pão divino junto ao Senhor no reino de Deus. Então, essa expressão é usada então como abertura para esta parábola que se segue. Então é assim que eu passo a leitura. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as bodas a seu filho, mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram vir. Enviou de novo outros servos, com este recado aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram chamados não foram dignos de se acharem no banquete. Ide, pois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei a seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o relato de Mateus, em seu capítulo 22, versículos 1 a 4. Então, assim, na análise do contexto histórico dessa parábola, e é sempre importante lembrar que as expressões do Evangelho tendem ao infinito pela grandeza do sentimento dos ensinos que Jesus traz, mas nós podemos ir buscar e fazer uma análise do contexto histórico, que esse rei é evidentemente Deus, e a festa de núpcias, as bodas, são o Evangelho trazido por seu Filho Jesus aos homens. Então, os servos que ele dispensa para ir buscar os convidados são os seus profetas, os seus missionários, que no curso dos anos vêm trazendo então essa palavra, o convite, estendendo o convite ao banquete de luz e de entendimento e de revelação da vida maior, que é toda essa mensagem de amor de Deus aos homens. Os primeiros convidados são, por assim dizer, o povo hebreu, simplesmente porque eram os únicos que tinham a noção de um Deus único. Esta distinção se fazia sempre muito importante nos planos do Senhor para a revelação das suas leis aos homens, porque era a unicidade de um Deus é necessária para que todos então possam ser abraçados como uma única família, respeitando
a uma única lei maior, evitando-se assim os conflitos sectaristas pelas ideias de vários deuses e de várias divindades, né? Mas essas expressões, né, foram tomadas erradamente, como se Deus fizesse um favorecimento àquele povo em detrimento a outro. E é bem da verdade, não era ali um equívoco do povo hebreu em si, mas de algumas castas, sobretudo, que detinham para si, em valores muito mais de expressões exteriores do que propriamente dito, como diz Kardec, nos aspectos morais, né? Então, as mensagens não eram divididas inteira com a massa, né? Então, ficando preso muito mais às expressões exteriores, de rituais, e do certo poder que exerciam e de domínio que aquela casta maior de ditos doutores da lei tinham sobre o povo, né? Eles figuram então como esses primeiros convidados que se negam, né? E vindo então os seus servos, né? E vem o seu servo maior, né? E eles o até martirizam e o sacrificam por falta de entendimento, porque estão muito mais preparados com as suas questões mundanas do que com as questões celestes. E aí então que essa palavra de Jesus vindo, né, no contexto histórico, é como vai aos servos vão buscar outros convidados, né? Então vai à massa, vai a outros povos, né? Se expande para que então todos tenham acesso a este banquete celestial. E assim é que se expande o Evangelho, é assim é que a palavra de Deus é levada a todos os cantos. Mas isso não basta para então, ter acesso a este banquete de renovação da vida, a este pão da vida que o Senhor nos apresenta. É necessário, portanto, que o homem compreenda estas verdades e se vista adequadamente, né? É a tal da veste nupcial adequada que o rei vai reclamar que aquele convidado não está vestindo. Então, não basta então ter acesso ao Evangelho, é necessário introjetar o Evangelho em si. Naquela expressão famosa do apóstolo Paulo, que já não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E é por isso então que Jesus conclui dizendo que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós podemos, então, fazer uma comparação ao cenário atual, né, de que, mesmo tendo vindo posteriormente ao Cristo a revelação espírita, trazendo esclarecimento a toda uma massa que vai inicialmente naquela sociedade mais preocupada com os fenômenos, abre-se então, descortina-se no passar desses últimos século e meio e tanto, uma capacidade extraordinária de desvendar mistérios, de descobrir, né, no sentido de tirar a cobertura, tirar o véu dos mistérios e daquilo que ficava sempre reservado, para que seja acessível a todos a compreensão dos ensinos de Jesus. Ainda hoje, nós vemos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E Kardec, então, faz uma ponte dentro desse capítulo, né, para aquela outra parábola de Jesus que fala da porta estreita e da porta larga, né, sendo a porta estreita, né, na expressão extraordinária que Emmanuel traz no livro O Espírito da Verdade, falando sobre isso, né, a muralha do tempo, né. Emmanuel faz uma interpretação muito bonita e sentida desse pensamento de Kardec, junto, evidentemente, dos Espíritos do Senhor, né, quando vem falar que nós estamos sempre em movimento pelo efeito do tempo, evidentemente, e hoje somos reflexo
do passado e do presente remoto aqui, imediato, né? E é sempre compulsório o nosso movimento adiante, e para tanto esta porta estreita ou a porta larga são sempre opções que nós vamos ter que escolher em avançando, né? Sejam pela magnífica bênção das horas, o famoso talismã divino, que Jesus nos explica como o tempo que Deus nos dá, de encarnação em encarnação, sempre ultrapassando, vamos dizer assim, barreiras. As portas estão ali tirando-nos de uma posição para outra no curso do tempo, né? Abrindo, descortinando novos horizontes. Então Emmanuel, assim como Kardec, nesse capítulo, ele traz uma expressão belíssima que mostra que a porta larga é aquela porta mais fácil, onde estão todas as nossas convicções, todos os nossos prazeres, e onde nós sentimos aquela nossa zona de conforto. Ainda que a nossa vida seja repleta de sofrimento, de equívocos, mas nós nos acostumamos com esses nossos sofrimentos e equívocos, né? Nós que somos desde há muito rebeldes às leis de Deus, criamos essa zona de conforto e procuramos sempre o caminho mais fácil, né? E Emmanuel é muito feliz quando ele diz ali, de forma muito bonita e muito profunda, que a porta larga, ela é a entrada das ilusões de que dará saída nos reajustes. Enquanto, por outro lado, a porta estreita, aquela mais difícil, aquela que nos impõe sacrifício, aquela que nos impõe a necessidade de nos moldarmos, de nos ajustarmos a uma realidade que não mais se ajusta às nossas convenções, ela é a saída do erro. O homem sai do erro pela porta estreita, pelos esforços, pela abnegação de si próprio em favor dos outros, pela construção em si desses ensinos morais do Cristo, que são expressões da lei de Deus. E saindo do erro, ele entra na renovação. Então essa expressão belíssima é também uma que mostra que muitos são os chamados o tempo inteiro, oferecidos às portas a cada etapa da jornada, mas poucos escolhem a porta do real sacrifício, porque poucos ainda têm esclarecimento o suficiente por compreender a lei de Deus e entender que é no sacrifício, que é no combate das imperfeições que moram em si próprio, e não no combate ao mundo e na imperfeição dos outros, querendo que prevaleça sempre as nossas vontades. Não será por este caminho que nós sairemos dos equívocos e entraremos em uma nova renovação. A menos que a gente julgue que está tudo ótimo, que nós não somos, que só nós somos incólumes aos sofrimentos e aos equívocos, o que seria, então, expressão maior de um egoísmo milenar das nossas almas. Por fim, nós vamos às instruções dos Espíritos, na palavra do Espírito Simeão, que usa, então, muito, muito bonita a expressão que trata essa parte final, porque ela fala que reconhece-se o cristão pelas suas obras. E nós vamos lembrar, então, que a expressão o cristão, ela foi cunhada lá na igreja de Antioquia por Lucas, quando fazia menção à forma como os povos recebiam aqueles homens que davam seguimento aos ensinos de Jesus, né? E Jesus mesmo deixa claro o seu ensinamento dizendo que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, para ser cristão, é necessário agir como Cristo, amar como Cristo. Não basta apenas trazer o verbo, dizer Senhor, Senhor, como aqui o Espírito Simeão lembra, né? Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este entrará no reino dos céus. E Simeão, então, trata
como a árvore da vida, né? Sendo esta mensagem original, esta revelação principal, esta obra ao cristianismo, a árvore da vida que dá sombra, que dá proteção, que dá frutos em abundância, mas que o homem tem no curso dos séculos cortado todas essas potencialidades, reduzindo as suas convenções, o seu entendimento obtuso, esta obra magnífica que é o cristianismo. Então a mensagem vem resgatar essa ideia de que nós devemos voltar ao princípio do cristianismo para obter desta árvore da vida toda a sua potência, toda a sua grandiosidade, né? Para que não sejamos, então, nós apenas os poucos escolhidos a compreenderem, mas que vá a uma massa, que o cristianismo não seja podado, mas que ele seja entregue a nós todos de forma grandiosa. Eu chego aqui, então, já à conclusão do nosso estudo. Desejava pensar e sentir cada vez mais com todos vocês, mas trago, então, uma expressão final do mestre Eurípides Barçanufo, que está na obra O Espírito da Verdade, no capítulo 12, em plena Era Nova, como conclusão a esse nosso pensamento, falando das obras dos cristãos. Então diz assim Eurípides, e são essas as nossas palavras de encerramento: o Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Essas expressões de amor e paz nos cubram, assim como nós elevamos o nosso agradecimento ao mais alto pela oportunidade do estudo. Sejam essas as nossas palavras finais de agradecimento e as melhores vibrações de amor e paz. Obrigado.